Olá, pessoal. Esse é o Interculturalidades, edição especial L'Eredita delle Donne. Explicando um pouquinho aqui para vocês. Esse evento é um evento que acontece anualmente na Itália, na cidade de Firenze, presencialmente, né? São alguns dias discutindo o papel do universo feminino em diferentes âmbitos, em diferentes aspectos. E eles propõem um calendário, né, para ser de atividades extra no mundo inteiro. E a gente propôs esse ano aqui um podcast para discutir o tema central do evento, que é a inteligência feminina. E essa é uma primeira mesa que a gente vai trazer aqui, é a mesa 1, que vai discutir inteligência feminina e entretenimento. E para isso, eu conto com a presença da Renata, do Márcio e da Joyce. Primeiramente, queria agradecer a vocês pela presença aqui. Acho que vai ser super legal, um bate-papo bem interessante. E daí, para começar, eu queria que cada um se apresentasse, falasse o que faz e tal, né? Pra gente, não só pro público brasileiro, mas pro público lá de fora também entender um pouquinho. Joy, vai lá. Posso começar, então. Eu sou jornalista e desde o começo da minha carreira, até por uma questão de contexto mesmo, minha carreira foi direcionada, assim, não foi algo intencional, mas acabou acontecendo, pro digital. Embora eu tenha trabalhado num jornal bem tradicional, impresso, eu já trabalhei numa área digital lá dentro. Então, as coisas foram caminhando por aí. E ao longo da minha... Enfim, nesse momento aí pós-universidade, eu fui me especializando em crítica de cinema e também direcionando minha carreira para o digital e para o audiovisual. Então, hoje em dia eu trabalho como produtora audiovisual. Tenho uma produtora chamada Boneco de Neve Filmes. Trabalho como pesquisadora, especialmente pesquisando mulheres no cinema brasileiro. Então, tem esse recorte aí que eu já estou 10 anos. Então faz assim para a câmera, só para ver o Clube das Diretoras. Clube das Diretoras, falaremos sobre ele. Então, basicamente, jornalista transmídia, pesquisadora, dou aulas também e produtora audiovisual. Então, estou aí nesse universo da linguagem, das narrativas, da imagem e do som. E faço alguns trabalhos bem interessantes para editoras de educação, produção de podcasts, jogos, enfim. Estou aí nesse universo. Fiz pós em gestão de mídias digitais, em educomunicação. Então, estou no meio disso tudo. Não sei se está fazendo sentido. Total sentido. Mas nem na minha cabeça faz. Isso aí, já. Obrigada, viu? Eu? Meu nome é Márcio. A minha formação toda foi... do ponto de vista acadêmico, né? Primeiro, fui tudo aqui no Mackenzie, né? Graduação, pós, mestrado, doutorado, fiz tudo aqui. Eu venho também da área de produção audiovisual, desde o tempo do analógico, né? Peguei a transição também, né? Pro digital. E o legal é que isso acabou meio que influenciando, né? Os rumos da minha carreira, até mesmo como professor, porque num dado momento, a gente, falando em criação publicitária, a minha formação é em publicidade aqui no Mackenzie, o ambiente digital, né, ele começa a ter uma importância que não é mais aquela comunicação puramente unidirecional, né, em que você diz o que você quiser e se tudo der certo as pessoas vão ouvir o que você tem para dizer, né? O digital abre um precedente absurdo, né, em que as pessoas também passam a ter muito mais voz, né? Então a comunicação passa a ser de mão dupla, né? Não é só unidirecional. Isso muda tudo, né? Então até mesmo Kotler, né, que é um dos grandes papas, né, do marketing mundial, ele fala que nesse momento da história a palavra mais importante é a conectividade, né? Então não só o fato de nós estarmos conectados, mas conectados uns com os outros, né? E isso de fato muda tudo, né? Aí eu, com isso, com essa, do ponto de vista estratégico, né, com essa mudança, né, da comunicação para o dígito, aí isso abre para inúmeras outras possibilidades. Você falou da transmídia, né, que foi o meu ponto de interesse na pesquisa também aqui no Mackenzie. Acabei me aprofundando e levando isso pro doutorado, né. Começa lá com o Harry Jenkins em 2008, né, em que ele começa, assim, não que já se vinha teorizando, né, sobre isso antes, mas ele evidencia isso no livro, né, Cultura da Convergência, e aquele livro, em 2008, ele simplesmente mudou completamente a maneira como eu via, né, comunicação. A partir do viés do entretenimento, por exemplo, né, ele fala de Matrix, né, do universo transmediático de Matrix, aí fala de Harry Potter, fala de Star Wars. Eu falei, gente, eu até brinquei com isso na minha defesa no doutorado. Eu falei, gente, eu me vejo como um ser transmediático, né, total, né, por conta da nossa maneira de olhar, né, para esses
para esses conteúdos, né? Então, isso meio que direcionou a minha carreira. Eu também construí, né, minha carreira em produção audiovisual, mas voltada para o mercado corporativo, né? Sempre trabalhei nessa área, produzindo, né? É a lógica do endomarketing, né? Você produzir conteúdo para as marcas, né, para as empresas, antes do público externo. E foi por isso que eu acabei sendo convidado para dar aula aqui no Mackenzie. Isso já vem desde 2008, e com o tempo eu naturalmente fui me afastando um pouco, né, do mercado, por conta do aumento, né, da carga horária, né, no ambiente acadêmico. E aí hoje eu só me dedico totalmente à academia e à pesquisa. E o tema principal é esse. Aliás, abriu um outro viés, né, a partir dos textos do Carlos Alberto Scolari, né, que é um super teórico, né, de comunicação, em que ele fala do letramento em transmídia. O que significa, né, você ser uma pessoa letrada em transmídia, como é que a gente pode aplicar isso para as nossas aulas, né, para o nosso relacionamento com os alunos. Então tem bastante coisa acontecendo, bastante pesquisa sendo feita, tem muita coisa ainda pela frente, né, para se discutir. Acho que por enquanto é isso. Valeu, obrigada, Má. Rê? Oi, gente, prazer. Meu nome é Renata. Eu sou formada em cinema pela FAAP e eu trabalho há 12 anos como roteirista de ficção, escrevendo séries de tudo. Eu já escrevi, na verdade, mas os últimos 8 anos eu escrevo para crianças e adolescentes. E aí, nos últimos 3, 4 anos eu tô escrevendo animação, porque a carreira vai se transformando, né? Então, os últimos anos aí eu tô escrevendo animação infantil. E aí eu vim aqui para o Mackenzie para fazer o mestrado em comunicação intercultural, porque eu quero estudar representação de gênero em animação infantil especificamente, mas eu acho que isso vai para milhares de outros lugares. Acho que representação de gênero, num geral, na mídia é uma coisa muito interessante, vasta de se pensar, assim. Mas aí eu tô pensando aqui no meu mestrado com foco em animação para crianças mesmo. Mas é isso, roteirista de ficção. Só escrevo ficção, nunca escrevi nada além de ficção. Não sei fazer nada além disso, inclusive. É muita coisa, né? É tudo que eu tenho. Já é bastante coisa. Genial. Gente, então, eu vou começar com uma pergunta norteadora aí pra gente começar uma conversa, mas é super informal. Quem tiver com cola pode ler a sua cola, assim, aqui, tá? É uma conversa. Pensando numa pergunta geral, a gente vai discutir, né? Quando a gente fala em inteligência feminina, que é o tema do evento, né? O que essa expressão desperta em vocês? Em geral, né? Lógico que cada um dentro do seu habitat natural ali, né? Mas pensando no corpo, no pensamento, na memória, no trabalho, o que é para vocês a inteligência feminina? E daí eu deixo aberto para quem for começar. Vai. Eu queria como único membro masculino aqui, sim, né? Queria jogar uma frase e aí vocês continuam a partir daí. Porque fiquei pensando, né, sobre isso, né? Tá, e aí? Porque uma coisa é olhar, eu que sou fãzaço, né, de ficção científica, por exemplo, então tem esse tempo aqui é pouco, né? Não ia dar. Mas pela presença do feminino, né, nessa história toda. E aí uma coisa é olhar a partir da evolução dos personagens femininos, né, nas histórias, que isso vem desde os anos 90 até agora. Eu acho que na minha opinião, isso eu coloco como ponto de partida, né, disso que a gente está discutindo, que eu acho que é o tipo de sensibilidade que organiza as coisas, sabe? Que organiza o mundo. Como isso se dá a partir dos cineastas ou dos roteiristas homens e as mulheres. Eu acho que muda um pouco essa visão, sabe? Eu acho que se olha para o mundo, né? Para o que a gente está vivendo hoje com mais sensibilidade, com mais conteúdo. É diferente, é um olhar, eu considero que é completamente diferente, eu acho que é mais rico, na minha opinião. O olhar feminino. Começa por olhar feminino, né? E aí, meninas, o que vocês acham? Essa coisa do olhar feminino é interessante porque eu tenho um projeto que chama Iracunda, que é um projeto de um web documentário que justamente entrevistou mulheres do cinema brasileiro. Eu comecei em 2016 e aí eu terminei as gravações em 2019, eu fiz 26 entrevistas e tudo mais. E eu comecei, a minha ideia era falar só com diretoras. Aí eu fui expandindo, eu falei com atriz e tal, porque eu fui entendendo ao longo dessa investigação que para falar da história do cinema brasileiro, eu precisava desses outros fragmentos dessa história que não estava contido só nas diretoras. Então eu fui falar, sei lá, com a primeira fotógrafa que fotografou um longa que foi distribuído, primeira mulher que foi fotógrafa de um longa distribuído de ficção comercialmente no Brasil. Então, primeira diretora X... Então, essas várias pioneiras. As pioneiras, né? Exatamente.
as pessoas que estavam ainda aqui, né, vivas e tudo mais. E aí eu comecei a conversar com essas pessoas e tinha essa pergunta que eu sempre fazia, que é até engraçado isso, né? Porque vinham respostas bem diferentes, assim. Justamente para provar algo que eu queria colocar mesmo, que é essa questão da pluralidade do pensamento, né? Porque eu perguntava para elas, o que é olhar feminino para vocês, né? O que é olhar feminino? E aí vinham respostas completamente diferentes, assim, sabe? Coisas com as quais eu concordava um pouco, outras nem tanto. Algumas não sabiam me responder, sabe? Assim, não ia assim, né? Ficava rodando e não chegava numa conclusão. Mas eu acho que, na verdade, não existe essa resposta que consegue abarcar todo mundo. Justamente por isso, né? Porque eu acho que a questão da mulher em todas as áreas, né? No meu caso, audiovisual, mas em todas as áreas, eu acho que a reivindicação e a discussão em torno disso, ela tem que ser justamente no sentido dessa diversidade, né? E existe muito, a gente tá nesse momento de resgate da mulher em várias áreas, né? Você falou, o que desperta em você, né? Quando fala dessa inteligência feminina e tudo mais. E aí eu fico pensando nessa investigação, e eu fico pensando que a história das mulheres, no meu caso no audiovisual, mas em todas as áreas, é uma história um pouco ainda a ser descoberta, sabe? Eu sinto que a gente ainda tá cavando isso e a gente ainda tem muita coisa para descobrir. Então, de certa forma, é uma história incompleta, né? É uma história apagada, enfim. E a gente tá nesse movimento de redescobrir. No cinema, nos últimos 10 anos, a gente viveu isso muito fortemente, assim. Descobertas muito importantes, ou resgates importantes. Então, eu sinto que é um pouco isso, assim. É uma história que ainda tá para ser descoberta. Eu sinto que a gente ainda não tem acesso a esse todo. Eu acho que até escreveu. A gente já descreveu. Mas eu acho que a gente ainda não sabe. Sabe, assim, uma coisa de... aquela história, quem são as pioneiras, né? Por que a gente não conhece? Eu sempre, quando eu dou um curso sobre diretoras, eu até estava recentemente lá em Curitiba, eu dei um curso no final de semana, que eram diretoras pioneiras brasileiras, né? Aí eu comecei lá em 1930, né? Primeira diretora. E aí, a pergunta, assim, todas as aulas, todas as turmas, independente do lugar, as pessoas ficam em choque falando, meu Deus, como eu nunca ouvi falar dessa pessoa. Você tinha falado pra mim da diretora italiana, né? Que lá eu nunca tinha ouvido falar. Um apagamento mundial, né? Histórico, assim. É sistêmico mesmo, né? Então, eu sinto muito isso, que é algo que a gente... E você falou, tem essa sensibilidade, que na minha visão, parte muito desse lugar de olhar para o mundo das margens, né? A gente olha das margens, então isso necessariamente força uma visão diferente, né? Pro todo, porque a gente tá vendo desse outro lugar, né? Então eu acho que isso é o diferencial, a gente consegue de repente trazer, mas é isso, eu tô generalizando aqui, eu tô contra generalizações, mas generalizando para falar que, na verdade, é muito diverso. Inclusive, a gente vive esse momento de celebração, de resgate e tudo mais, mas é uma coisa que eu discuto muito com uma colega minha, jornalista, que também atua dentro dessa área e tudo mais. E a gente fala, é muito importante também que a gente tenha essa diversidade de diretoras, no meu caso, né? Inclusive pra gente ter o direito de não gostar do trabalho de alguém. Sabe, esses trabalhos precisam existir, elas precisam circular ao ponto da gente... ter essa diversidade, porque não é porque ela é uma diretora que eu necessariamente vou me identificar com o discurso dela, com o tipo de trabalho, enfim. Mas é só a diversidade que vai propiciar isso pra mim, né? Eu poder ter esse grupo de trabalho de mulheres, de pessoas fazendo coisas pra poder dialogar com esse trabalho, criticar, gostar, tipo, não gostar, me identificar, não me identificar. Porque é isso, né? Não existe essa grande instituição, a mulher, né? O que é a mulher? Sei lá, a mulher são todas as mulheres da população mundial. Mas tem uma coisa que o Márcio falou que eu fiquei pensando, essa coisa da evolução, né, dos papéis femininos, por exemplo, dentro do entretenimento do cinema, mas a maioria dos diretores ser homem, né? Sim. Então, assim, é uma visão que não é o feminino pelo feminino, né? É o feminino através do masculino. Então, assim, tem uma... Por exemplo, sei lá, fiquei pensando, eu acho que não se discute... Quando se fala, né, da conquista, né, do papel das mulheres nessas áreas, por exemplo, eu acho que é indiscutível a questão da competência, do talento. Isso não está... A questão não é essa. Acho que é o espaço mesmo, entendeu? É o espaço, de você não poder apagamento. mostrar o teu trabalho. Agora, o que eu acho que muda
na minha opinião, é isso. É o olhar para o mundo, entendeu? Que é diferente. De que maneira, né, as mulheres, então, contribuem, né, com seus trabalhos, com seus textos, com as suas histórias e proporcionam uma visão diferente disso que está aí, entendeu? Na política, na literatura, na música, sei lá, num monte de áreas, entendeu? No momento em que elas têm o espaço, né, o que a gente vê são coisas absolutamente fantásticas, né? Eu estava vendo agora, eu acompanhei aquele seriado da Apple, For All Mankind, que é uma visão diferente da conquista do espaço, né? São 50 episódios, 4 temporadas. Ali, para vocês terem uma ideia, quem chega primeiro à Lua são os russos e não os americanos. E é uma produção americana, né? E a presença das mulheres ali é fantástica, cara. Você vê na NASA, na sala de controle e tal, as mulheres em papéis, assim, super importantes, personagens riquíssimos, assim, entendeu? Que você olha, poxa, como assim, né? De repente, anos atrás, não teria sido feito dessa maneira, entendeu? Mas a questão é essa. Aí eu já não sei dizer, por exemplo, quem são os roteiristas, né? Quem são as pessoas, se são homens ou se são mulheres. Mas os papéis estão ali, entendeu? É que hoje em dia, pelo menos, alguma preocupação está existindo, né? Sim. É uma exato. conquista por espaço, né? Sim. Eu vejo, assim, nos últimos... 12 anos aí, desde que eu me inseri no mercado. Eu era sempre a única mulher na sala de roteiro no começo, né? Era eu e 5, 6 caras. E eu tava lá porque tinha uma personagem feminina. Então eu tinha que ser a cota. A protagonista é feminina, então bota uma garota aí. E era eu na sala de roteiro com um monte de homem. E como isso foi aos poucos se transformando, até que esse ano eu tive a minha primeira sala só de mulheres. Sério? Só mulheres na sala de roteiro. Eu falei, gente, eu nunca achei que eu fosse ver uma sala de roteiro só de mulheres, assim. Então, é o que a Joyce disse, é um processo. A gente tá construindo isso ainda, mas é uma construção e Sim. ela ainda tem muitos percalços no caminho, assim. Mas respondendo a pergunta da inteligência feminina, eu anotei várias palavras aqui, mas eu acho que tem 2 palavras que eu sou muito apaixonada quando eu penso em força feminina, o que é a nossa inteligência, assim, que é vulnerabilidade. Eu acho que a gente tem uma capacidade de ser vulnerável com os nossos sentimentos, que os homens não são ensinados a ter, nem estimulados. Não digo que eles não são capazes, mas eles não são nem um pouco estimulados a ter. E nós, em algum lugar, né, não, mulher é sensível, né? E a gente abre uma porta para conseguir ser sensível quanto aos nossos sentimentos e os dos outros, e assim conseguir formar conexões mais humanas com as outras pessoas, mais legítimas, mais abertas, com mais compreensão, com mais generosidade, que é uma coisa que eu acho que é uma característica bem, podemos dizer, femininas, por estarmos nas margens. Sim. A gente precisa ser generosas umas com as outras, né? E abrir espaço uma para as outras, assim. A quantidade de vezes que eu já ouvi de pessoas na produção falarem que diretoras são difíceis, né? Essa diretora é muito difícil, essa diretora é muito difícil. Fica, será mesmo que ela é difícil? Não é bem assim, né? Será que a gente não tá só botando um negócio aí em cima? Porque nenhum diretor homem é difícil, né? Eles são criativos, Enérgicos, eles são corajosos, né? eles são enérgicos. E nós somos gênios. E nós somos difíceis, né? Que engraçado que essa palavra Histérica. que cai em cima da gente, né? Então, assim, nada é à toa. Mas a outra palavra que também gosto muito quando eu penso em inteligência feminina é intuição, que eu acho que é uma capacidade usada por mulheres há milênios, até para sobrevivência, assim, que é esse saber que não é necessariamente racional, intelectual, é um saber até meio ancestral. Assim, você tem uma intuição de, tipo, opa, isso aqui não tá legal, ou isso aqui tá, e eu confio nessa intuição. Eu acho que essa é uma capacidade, uma inteligência feminina muito, muito fera, que a gente é meio desestimulado a acreditar nela, mas eu acho que acreditar nela é o caminho. E é muito interessante isso também, porque uma outra coisa, você falou das palavras, uma outra coisa também que eu tava, quando você mandou a pergunta, eu tava pensando ontem, que é muito essa coisa do estar em grupo, né? E lidar com o grupo, assim, essa coisa da rede. Cooperação, né? Exatamente. É realmente algo que eu identifico muito no meu trabalho. E também depoimentos que alunos, pessoas trazem. Isso é muito forte, assim, sabe? Como que é importante isso, né? Não só do saber lidar, mas também dessa coisa do apoio. Agregar, dessa né? rede que se forma, quando as pessoas às vezes me perguntam, nossa, que dica que você daria, como que você acha, eu tô começando e tal. E eu sempre falo, encontra a sua galera, sabe, assim, a coisa mais importante que pode acontecer com você é isso, assim, sabe, cria sua rede de apoio mesmo, sabe, que eventualmente vai ser de trabalho, mas eu acho que é muito importante, assim, esse modo de ser e estar, né, em grupo.
eu acho que isso funciona bem, assim. As experiências que eu tive, assim, foram muito suaves e boas, assim, sabe? Em grupos que... A gente teve a experiência na série e tal, que era uma equipe, basicamente, só tinha mulheres e tal. Só tinha mulher. Só tinha o ator e o produtor e o assistente de foto. 3 só, né? E são experiências geralmente muito bacanas, não quer dizer que sempre vai ser, né? Porque, né, pessoas... Humanos. Exatamente, pessoas... Mas eu acho que tende a ter esse outro olhar, assim, sabe? Essa coisa do saber dar espaço, porque você estava falando sobre isso, né? Ela é vista como... ela é mal vista, ela é difícil. Né? Mas eu acho que existe muito essa dificuldade. Várias diretoras já relataram isso também, né? Que quando elas estão nesse lugar de protagonismo... Uma diretora que eu entrevistei, por exemplo, Ana Mulaerte, que é super consagrada, enfim. Na época do Que Horas Ela Volta, que foi o grande trabalho da carreira dela, né? Assim... Ela, assim, vendeu o filme para mais de 40 países, ganhou Sundance, estava na pré-lista do Oscar, etc e tal. E ela falou que ela ia para as reuniões de negócio e o negociante falava com o produtor, ela estando aqui sentada, falava com ele como se o filme não fosse dela, como se ela não fosse roteirista, diretora e coprodutora do filme. Então, assim... É realmente algo sistêmico, assim, sabe? Não é muito pontual, não é um país, um lugar, uma situação, uma área. Não, é geral mesmo. Estamos sobre um sistema patriarcal. Exatamente. Sim. Então, eu acho que existe muito essa coisa. É algo que várias diretoras trouxeram. A dificuldade que os homens costumam ter, não todos, mas também generalizando de novo, de dar o espaço, de deixar a pessoa aparecer na hora que é pra ela ser protagonista, né? Sim. E isso eu vejo que talvez a gente lide um pouco melhor com isso, né? Essa coisa, assim... De dar o espaço que é da pessoa, né? Deixar ela brilhar, deixar ela aparecer. É justamente por isso também, porque a gente é ensinada a isso, né? É cuidado, empatia. Ser generoso, viver em grupo. Às vezes deixar o seu, né? Se colocar em segundo plano para o interesse de outra pessoa, enfim. Isso também é ensinado pra gente, né? Então, pro bem e pro mal, de alguma forma, isso aparece... de maneira um pouco positiva e mais tranquila quando a gente tá nesses ambientes de grupo, de trabalho, de liderar, etc e tal. Mas, enfim, estamos generalizando, né? Não, mas Eu percebo, quer ver? Eu percebo, posso até falar um pouco sobre a minha experiência aqui no Mackenzie como professor, né, nas disciplinas de criação publicitária. E é curioso isso, porque cada vez mais a gente tem tido, nas disciplinas práticas, as turmas se dividem, né? Então, não é a sala cheia, você pega laboratórios com 15, 20 alunos. E de uns tempos para cá, eu vejo pelas minhas turmas, né? Elas têm sido predominantemente femininas. Assim. Poucos alunos meninos, assim. A maioria são meninas. E, assim, são as melhores turmas que eu já tive, entendeu? Então, na hora que você vai discutir, né, os trabalhos, as apresentações, a qualidade dos trabalhos, de novo, né, a questão da sensibilidade. Eu não estou falando de sensibilidade no sentido... De ser fofinho. Não é isso. Não é isso. É de você chegar... fundo na questão, entendeu? Do briefing e você criticar, né, cara, o trabalho e elas responderem de maneira brilhante para aquilo que você está dizendo e as sugestões e as coisas. E aí quando você vê a apresentação, você fala, cara, olha isso, entendeu? Então, na minha opinião, é um diálogo que é muito mais rico, entendeu? Muito, muito, muito mais rico. E você vem já de uma experiência de trabalho onde... maciçamente ali masculino no ambiente audiovisual, né? Total. Não, essas produtoras que eu trabalhei... Então mais as produtoras que eu trabalhei, todas, sem exceção, a grande maioria dos profissionais eram todos homens. Tinha sempre... Assim, eu lembro que havia muito a figura das produtoras. Sim. Então senta a pré-produção do vídeo que a gente vai fazer, não sei o que lá. Aí entra os profissionais todos. Aí, em produção, tradicionalmente eram mulheres. Que cuidavam dos cenários, que iam cuidar do figurino, que iam cuidar da maquiagem, que iam cuidar dessas coisas. Aí uma curiosidade, só te interrompendo um pouco, lançando uma estatística aqui, na cadeia do audiovisual brasileiro, produção é a única função que as mulheres são a maioria. Olha só, tá vendo? A única. O resto é tudo muito abaixo. E, de novo, brilhantes, faziam coisas assim, você fala, cara, busca por locação, estúdio, resolviam coisas assim, umas coisas super complicadas e elas davam conta e tal. Mas era muito isso. A parte técnica, aí não, aí eram só os caras, né? só os homens. E criativa, né, também. Sim, né? Exatamente. Mas aqui no Mackenzie eu vejo muito isso, de uns anos para cá. Já foi, acho que menos evidente, mas de uns anos para cá tem acontecido isso.
essas turmas de criação publicitária majoritariamente preenchidas por meninas e fazendo trabalhos assim fantásticos, entendeu? Eu acho que é isso. Quando a gente fala dessa questão da hipermídia e tudo isso, uma coisa é o viés técnico, né? Tá, beleza. Mas eu acho que nesse caso a inteligência feminina traz muito mais. Eu acho que mudam os conteúdos, entendeu? Mudam os olhares, mudam um monte de coisa, entendeu? Você vê isso principalmente na hipertrans? Não, total. Quando a gente em produção audiovisual, né? Eu lembro de um job que a gente dá no 6º semestre, né? Que eles têm que criar conteúdo, né? Para marcas. Sim, sim. E aí peguei um grupo de meninos. Aliás, se eu começar a contar as histórias aqui, eu lembro de um grupo que eu orientei no 5º semestre, em que eles escolhem uma marca, associam essa marca a uma causa, seja cultural, social e tal. E essas meninas fizeram um trabalho que foi um escândalo sobre pobreza menstrual. Isso foi durante o governo do Bolsonaro. Disso. Aquele trabalho ficou um escândalo. Eu falei, meninas, pelo amor de Deus, isso não pode acabar aqui. Não pode acabar aqui nesse laboratório. Aí elas olharam para minha cara e falaram, professor, e se a gente fizesse um TCC sobre isso? Eu lembro do TCC. Você lembra do TCC? Acho que você estava na banca. Estava na banca do TCC, Um trabalho brilhante, cara. Uma coisa, assim, sensacional. Assim, gente, não quero parecer preconceituoso nem nada, mas eu duvido que, se fossem meninos, teriam feito com a mesma... Não, é outro olhar, né? Com outro olhar, sabe? Completamente diferente. E eu lembro de um trabalho também de produção audiovisual, também nessa linha de conteúdo no 6º semestre, que as meninas fizeram um trabalho sobre os diferentes tipos de maternidade. Cara, que também foi uma coisa sensacional. Elas criaram os roteiros para 6 episódios. E eu falei, gente, grava todos. Pessoal, não vai dar tempo, é muita coisa. Tá, pelo menos um, vai. Aí gravaram. Trouxeram uma moça. Esse trabalho foi emocionante. Era uma moça negra com o filhinho dela. E aí ela falava, porque ela sozinha, né, ela cria a criança sozinha, e aí ela falava dos problemas de racismo, que ela enfrentava e a criança também. Aí a gente gravou ela no fundo verde, né, no estúdio, e aí na pós-produção, enquanto ela tá falando, a gente tá vendo as imagens dela com o filho e tal. Foi um negócio assim, a gente botou isso no switch ali, né, ali no estúdio, né. Os caras não falavam nada, assim. Você via que tava todo mundo com nó na garganta, assim, sabe? Tipo, os caras super emocionados, assim, pela qualidade do trabalho. E foi tudo idealizado por elas, entendeu? E um trabalho universitário, né? Sim. Que depois daí você pode ter Sim. Eu ainda disse para elas, falei, gente, pelo amor de Deus, façam os outros episódios. São fantásticos os roteiros e tal. Mas aí vem o próximo semestre, TCC, correria e tal, e acabou. Mas os roteiros estavam impecáveis, assim. E eram trabalhos curtinhos, de 2, 3 minutos. Não era nada muito longo. Mas é isso, é aí que eu quero chegar, entendeu? Quando eu falo dessa coisa da sensibilidade, é o que você disse. Não é que é mais fofinho, não. É um olhar, cara. É um olhar educado, diferente, né? É um olhar... Exato. Não, e que parte de outras vivências também, Exatamente. né? De um outro lugar no mundo, assim, que vai criar uma outra possibilidade de diálogo, de contraponto, né? Isso é o principal. Criar outros olhares. Não, e alimentar esses outros olhares, né? Porque quando o Márcio estava falando da questão da universidade e tal, né? Que é um espaço que, né, que pode trazer isso, né? Que pode começar a educar os olhares, né? Acho que qualquer educação não formal, assim como é o entretenimento, né? Que a gente discute bastante isso, eu acho que tem esse papel também, né? Pode ter esse papel, né? E é até interessante isso da universidade, porque... estatisticamente, as mulheres, elas são, no curso de cinema, de audiovisual, elas são maioria. Então, é uma coisa muito louca. Você vê que essa desigualdade, ela é muito forte, parece quase intransponível no mercado, né? Porque como que mulheres se formam mais em cinema e quando você olha para o cinema, elas são 17% diretoras? Como que é isso? Qual é a lógica? Como que é isso, entendeu? Numericamente falando. Então, você vê que o ambiente universitário, ele ainda tá um pouco preservado dessa coisa da desigualdade. Só que é quando sai desse ambiente de formação para o mercado que a coisa fica gritante. A coisa revira de tal forma que você fica chocada, entendeu? Quando você vê os números e tal. Então, reforçando a importância justamente da universidade como esse espaço de experimentação, né? Porque para muita gente, esse lugar não vai existir mais. Não vai existir mais. Né? Numa etapa pode ser uma super experiência próxima. Legal, mas depois dali, né? Sim. Porque assim, uma outra coisa que eu digo para eles também é o seguinte, e aí até falando da minha experiência no mercado corporativo, né? A gente pegou essa transição, né, do vídeo analógico para o vídeo digital, cara,
primeira vez que eu sentei numa ilha digital para editar, eu enlouqueci, né? Falei, gente, agora eu faço o que eu quiser aqui, né? E de fato, os donos da produtora falavam, mas senhor, eu vendi um Fusca pro cara e você tá me entregando um Golf, né? Eu falava, velho, é o meu jeito, né? Os efeitos, as coisas todas que a gente... Foi outro universo, né? Essa virada aí. Mas assim, ao mesmo tempo, eram trabalhos que a gente fazia e ficavam contidos ali naquele momento. Eles iam para um evento, para uma convenção de vendas, para uma reunião, uma coisa corporativa e pronto, acabou. Depois ia para o arquivo e nunca mais ninguém ia ver aquilo. E hoje é o contrário, né? Há inúmeras histórias, né, de diretores, por exemplo, que começaram a carreira mostrando seus trabalhos pelo YouTube, cara. Entendeu? Tem um monte de gente, né? E eu digo isso pro pessoal, eu falo, cara, e principalmente para as meninas, quando elas me mostram esses filmes e documentários e coisas que eu falo, cara, bota isso no YouTube, cara, põe uma legenda, tem um monte de festivais pelo mundo inteiro que você veicula isso e de repente você tem uma projeção... Começa a ocupar, né, esses espaços, né? Exatamente, entendeu? Sai né, daqui das paredes, né, cara, da universidade e de repente ganha o mundo, entendeu? Isso eu acho que é fruto também desse momento que a gente está vivendo, né? Da facilidade, né, que se tem, né, de divulgar. A gente teve uma palestra agora, é óbvio que eu não vou lembrar o nome, de uma animadora, de uma grande produtora daqui de São Paulo. Ela mostrou umas coisas que eu falei, cara, olha isso. Ela tem clientes nos Estados Unidos, cara. Fez trabalhos de animação para Major League Baseball, umas coisas que eu falo, cara, olha isso. E trabalhos brilhantes, assim, entendeu? Então tem muita coisa acontecendo e muitas possibilidades, entendeu? É isso. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um, mas assim, também é uma discussão, tá? Tranquilo. Posso começar com você? Claro. Tá? Porque para emendar o assunto ali, né? Como você pensa nessa questão da inteligência feminina transformando a criação de personagens? Daí você fala um pouquinho do seu projeto, né? Que eu acho que é super interessante, que dialoga com essas questões do gênero e o gênero como protagonista, não só, né, o personagem, mas o criador ali como protagonista e os arquétipos que, né, que evoluem disso aí. Fala pra gente um pouco. É uma jornada, né? É uma pesquisa que eu tô começando, então eu tô aí meio no começo dessa jornada, mas foi interessante que eu comecei querendo falar sobre personagens femininas, né? Eu falei assim, vou emburacar aqui no meu tema que eu amo, no feminismo, vou falar sobre personagens femininas. E comecei a achar muitas pesquisas falando sobre como, né, a presença das mulheres no audiovisual, aí focado na animação, por enquanto, como essa presença feminina se transformou nos últimos anos. E, de fato, se transformou brutalmente. É só olhar o que era uma princesa da Disney pré-2010 e o que é uma princesa da Disney pós-2010, né? Elas se tornam super protagonistas da história, super fortes, super valentes. Às vezes até não tem mais interesse romântico, tipo Moana. Tipo, a história do própria Valente, né? Exato. A Brave, ela quer casar com ela mesma, né? Exatamente. ela quer o concurso pra ganhar pra casar com ela mesma. É isso, né? Tipo, essas personagens se transformam muito, os seus objetivos, suas capacidades, né? E aí eu falei, nossa, que interessante. Aí eu parei e pensei, ué, e os personagens masculinos? O que será que anda acontecendo com eles, né? Os personagens femininos tiveram uma transformação gigante, e os personagens masculinos? E aí eu achei várias pesquisas, mas tem uma que eu amo muito, que pegou os 30 maiores filmes de animação das últimas décadas dos Estados Unidos, né? E filmes gigantes, Disney, Pixar, DreamWorks, e foi analisar o comportamento masculino, e os 3 maiores comportamentos era violência, assumir riscos e... qual era o outro? Era inspirar medo nos outros personagens. E esses são os 3 maiores comportamentos masculinos. Traços de personalidade desses protagonistas masculinos. Então, o que estamos passando para os meninos, que é ser um protagonista, né? Achei também outra pesquisa sobre comportamentos que ditos tóxicos ou não tóxicos. Tóxicos aí, os que influenciam negativamente as pessoas ao redor. E falava sobre como os heróis e vilões têm a mesma quantidade de comportamentos tóxicos. A diferença é que os heróis têm comportamentos não tóxicos também. Então, assim, discurso tudo subjacente, bem. Como a gente diz, é tudo bem ser tóxico, contanto que você seja um pouquinho não tóxico também. Então, assim, numa questão de violência, dominância e poder, a gente continua reforçando para as crianças e para os telespectadores que, sim, homem, continue dominando, continue sendo violento, continue exercendo seu poder, este é o seu lugar no mundo, esse é o seu jeito de operar, e está tudo bem, você continua sendo o herói da história, né?
E aí comecei a perceber o quanto isso é meio preocupante passar essas mensagens para os meninos. Você lida com o roteiro. Exato. Né? E pensando nisso, que outros tipos de masculino existem que não perpetuem essas mensagens, né? E é aí que entra toda essa questão do masculino e do feminino estarem mesclados no ser humano. E o quanto a gente influencia alguns comportamentos a serem feitos e influencia outros a não, né? Eu achei pesquisas muito interessantes sobre isso. Quantidade gigantesca de meninos adolescentes. Acho que é isso, 50% dos meninos adolescentes acham que não pode chorar nem demonstrar emoção, senão eles são fracos. São essas ideias repercutidas, né? Perpetuadas. Então, eu comecei a pensar, tipo, que outros tipos de personagem masculino com inteligência feminina a gente pode criar, porque eles têm total capacidade. São humanos, né? Eles têm total capacidade de expressar sentimentos, de falar com o amiguinho que eles sentem, de sentir timidez, de sentir amor, de cuidar do outro. São capacidades humanas. A gente só não estimula ela neles, né? Então, pra mim, criar personagens novos, masculinos, que são personagens que cuidam, que são personagens generosos, que são personagens que têm intuição, que são personagens super vulneráveis, que podem sentir as coisas sem isso enfraquecer eles, sem isso diminuir eles. Pra mim, isso pode ser um novo exemplo de representação pras crianças de, eu posso me comportar desse jeito, é tudo bem. É tudo bem eu pegar na mão do meu amigo, é tudo bem eu dar um abraço nele, é tudo bem eu chorar, é tudo bem eu poder existir no mundo de uma forma menos dura e reprimida, porque no fundo é repressão, no fundo esses sentimentos todos existem dentro deles, eles só não são estimulados a colocar pra fora, sabe? Pra mim essa inclusive é grande fonte da violência masculina, é não conseguir colocar esses sentimentos, essa vulnerabilidade pra fora. Então, acho que a criação de personagens que estimulem isso, que falem, existe um feminino dentro de você e você tem o direito de ter ele, experienciar ele, colocar ele no mundo também, sem o patriarcado cair em cima de você e você ser absolutamente reprimido por isso, é uma forma de libertação, é a forma de libertação que os homens também precisam, né? A gente vê o feminismo tanto como a libertação das mulheres, mas ele é igualmente uma libertação masculina. Eles estão tão reprimidos por esse sistema, tão presos por esse sistema quanto a gente, cara. Eu, pelo menos, posso chorar e abraçar minha amiga quando eu preciso. Quantos homens têm essa possibilidade, né? Pode, se sentem pode? vulneráveis para isso. Para poder expressar esses sentimentos, para poder, né? É complicado, porque nos conteúdos isso não é tão mostrado, não é tão valorizado. Existe, não tô falando que não existe. Temos exemplos lindos. Temos Steven Universe, que eu acho que é uma série maravilhosa. Tem Avatar, a Lenda de Aang, também é uma série maravilhosa. Tem séries lindas onde os protagonistas masculinos podem se mostrar vulneráveis. Inclusive, na minha pesquisa, eu quero falar sobre elas, sobre como existem séries lindas brasileiras, onde o personagem masculino não precisa representar essas coisas, não precisa fazer essa performance de gênero tão patriarcal. Mas é incentivar esse tipo de conteúdo. O quanto ele é necessário, o quanto ele é preciso, o quanto a gente precisa de outros modelos de homem, outros modelos de masculino para as crianças, né? De preconceito é brutal, né? Nossa, demais. Eu fui para os Estados Unidos com o Daniel, meu filho mais velho, né? E a gente voou para Dallas, a gente ia para São Francisco. Eu nem sabia disso. A gente chegou no dia que estava começando o movimento Pride. Era uma semana. São Francisco muda de cor, assim. Até as igrejas, assim, feitas. É um negócio fantástico. IBM muda a cor do logo. Os caras vestem a cidade pro movimento. Aí a gente fez o controle de passaporte em Dallas. Aí a gente foi juntos, né, pro controle, pai e filho. Aí o cara meio mal encarado assim, ele pega os dois passaportes, aí olha e tal. Aí... vocês vão para São Francisco, é? Eu falei, a gente vai para São Francisco. E qual é a sua relação com este young man? Mas falou, sabe, num tom assim, meio provocativo assim. Aí eu não aguentei, né, cara? O Daniel até me segurou assim. Eu olhei pra cara do cara e falei, você leu meu passaporte? Você leu nossos... Falei assim mesmo, você leu nossos passaportes? Dá uma olhada. Aí, nossa, o cara ficou muito bravo. Aí ele viu meu nome, aí viu o passaporte do Daniel, viu que eu sou o pai do Daniel, né? Mas olha isso, cara. O cara já fez toda uma imagem nível de questionamento entendeu? Que não caberia, um cara né? mais velho, com um garotão, bonitão e tal, indo pra São Francisco. E daí, cara? Exatamente. Sorte a sua. E daí? Exatamente, né? Esse pré... Qual é o problema, entendeu? E se fosse outra coisa, entendeu? Mas é isso, né? Já mete um carimbo, né, cara, que dificulta tudo, né? Que, enfim, acho que é um pouco isso.
E daí eu vou puxar para você, então, Má, uma pergunta para você. Que você pesquisa comunicação hipermediática, né? E criação e pós-produção. Como você acha, somando assim esse olhar da ficção científica, porque a gente está falando da ficção, né? Em geral, né? O que muda na criação visual, audiovisual e na hipermídia com essa questão da inteligência feminina? Acho que você falou um pouco sobre isso, né? Mas exemplos específicos, assim, de bons personagens ou de boas criações, que nessa esteira do que a Rê está falando, né? O que eu acho... Eu converso bastante com o Salinas, né? Sim, sobre adoro. isso, que é o nosso... Grande mestre Salinas. Já tive a chance de comentar o Oscar com ele lá na Band. Eu fui aluna dele também. Eu brinco que eu defino a minha experiência em cinema entre antes do Salinas e depois do Salinas. É isso. Eu também. Então, ele foi meu professor na graduação. E aí com ele eu aprendi a valorizar bastante aquilo que a gente conhece como cinema de autor, né? Em que você é roteirista e diretor do teu próprio filme, né? E isso hoje, assim, é muito mais evidente do que era anos atrás, entendeu? Não que produzir ou fazer cinema seja tão simples assim, mas você se expressar, né, artisticamente, eu acho que é mais fácil do que era 10, sei lá, 20, 30 anos atrás. A tecnologia facilitou. Eu fui a um cinema, vou muito ao cinema com o Daniel, e a gente fica até o último minuto vendo a ficha técnica, os nomes das pessoas, das produtoras. Ele fica contando quantas vezes o nome Daniel aparece na ficha, enfim. E aí a gente viu um desses blockbusters, agradecimentos especiais à Adobe Corporation e tal. Eu falei, que Adobe fez aqui, né, cara? Aí no final do filme, esse filme foi inteiramente editado com Adobe Premiere. Eu falei, cara, olha isso. Esse longa-metragem que a gente acabou de assistir foi feito com o mesmo programa que eu tenho na minha casa, sabe assim? E é isso, né? Tecnicamente é fácil, né, cara, você resolver. Mas eu acho que quando você fala dessa questão da hipermídia e tudo mais, eu acho que, na minha opinião, isso vai além, né, da tecnologia, em que a gente não está falando só de produção de conteúdo, entendeu? Eu acho que o que muda, na minha opinião, é isso, essa coisa da sensibilidade, né? Das texturas, do olhar, daquilo que de fato é relevante, entendeu? Temas que são super importantes. Eu acho que se tem a oportunidade, né, cara, de lidar com coisas que fazem sentido, né, para as pessoas, e aí eu acho que começa, né, não que mulheres cineastas, né, cara, sejam uma prerrogativa desse século, né, do século XXI, não é isso. Há nomes que antecedem, né, a esse período. Mas eu digo para que elas estejam em evidência, né, que se coloquem em pé de igualdade, né. É óbvio que há questões de salário, de cachê, enfim, tem uma série de questões. Mas quanto à qualidade, né, cara, dos trabalhos, eu vejo, e voltando, né, para essa questão da inteligência feminina, eu acho que há a possibilidade de se ter acesso, né, cara, a trabalhos que são muito mais ricos, entendeu? De novo. Mais autorais, né? Mais autorais, exatamente, entendeu? Em que as vozes, né, cara, femininas se mostram de uma maneira muito mais evidente, né, cara? De uma maneira muito mais significativa, entendeu? Porque aí você não está... A gente, de novo, né, sempre conversando com o Salinas sobre isso, porque aí você não está, de certa forma, você não está limitado às regras, né, cara, de um estúdio, ou de, sei lá, ou de uma produtora. Você mostra, né, cara, o teu trabalho. Eu estava discutindo isso com os alunos outro dia. Há uma tendência, até escrevi um artigo agora para o Mackenzie recentemente, essa tendência voltada para os vídeos curtos, né, os vídeos de curta duração. Cara, o que você precisa para editar um filme de 2, 3, 4, 5 minutos, entendeu? Ou seja, tecnicamente, né, cara, é muito fácil, né, você chegar a um resultado de uma obra dessa duração. E aí, associado a isso, né, cara, esse conteúdo, né, cara, que vem com esse olhar, né, que é completamente diferente, na minha opinião, é muito mais rico. Isso pode fazer com que a gente tenha acesso, né, cara, a coisas muito mais legais, entendeu? Mais legítimas, né? Daí talvez uma transformação, né? Pode partir daí, porque, talvez assim, uma transformação. Personagens a gente vê, sei lá, eu sou um fã alucinado por Arquivo X, e ali a gente conheceu a Dana Scully, né? A personagem parceira, né, do Fox Mulder, que os dois fazem um contraponto. Cara, aquela série é um escândalo, né? Ele ganhava
Não, minto. Quando eles foram pro primeiro longa-metragem, que eles saíram, né, cara, do 3x4 da TV e foram pro widescreen no cinema, eu nunca me esqueço disso. David Duchovny teve 6 milhões de cachê e a Gillian Anderson teve 3 milhões. Cara, como assim? E ela tem a mesma presença em cena, o mesmo tempo de tela. Eles estão juntos o tempo todo, entendeu? Então se criou toda uma discussão. Isso já tem um tempão, né? Esse filme é lá dos anos 90. Mas eu acho que são essas coisas que, de fato, né, cara, precisam ser olhadas, né? Precisam ser pensadas, né? E eu acho que cada vez mais as mulheres, de fato, conquistam, né, cara, o seu espaço e têm a possibilidade, entendeu, de mostrar o seu talento das mais variadas formas, porque, de novo, né, a tecnologia permite isso, né? A tecnologia faz com que a gente possa se expressar, né? Então, tem um universo gigantesco aí de possibilidades, eu acho. Isso que você falou é muito interessante. Não, eu ia falar do seu hub, vai. Isso que você falou é muito interessante, porque se a gente for pegar um momento do cinema, assim, do cinema clássico e tudo mais, sobre essas duplas, né? Casais, duplas, enfim, independente de interesse romântico ou não, né? Esses pares, assim, né? Homem e mulher. Em várias configurações assim narrativas, quando a gente tem essas personagens femininas que são inteligentes, que têm, enfim, esse protagonismo, que se colocam e tudo mais, que não estão ali, né, de maneira acessória, né, aos personagens masculinos, a gente vê como que a coisa fica muito mais rica, né? Porque se a gente for pegar essas grandes duplas do cinema, né? Que se consagraram, sei lá, Lauren Bacall, Humphrey Bogart, Cary Grant, assim, Katharine Hepburn. A gente tinha essas duplas, assim. E aí você vê o nível de diálogo, de interação desses atores juntos. Você fala, isso é incrível, assim, sabe? Você olha isso e fala, meu Deus, sabe? Na década de 40, 30, os caras estavam colocando esse tipo de personagem junto e como que o filme ganha, né? O produto audiovisual ali ganha quando você tem essa mulher que ela tá ali batendo de frente, assim, numa discussão intelectual, enfim. Né? Tá ali, de igual para igual, como você mesmo colocou. E como que o resultado ele é completamente outro, né? Sim. É muito, assim... Recentemente, no começo do ano, teve uma retrospectiva do Hitchcock, ali na Cinemateca. E aí eu fui assistir alguns filmes, assim, e eu sempre fico pensando nisso, assim, sabe? O que a gente perdeu, né? Em algum momento, o que a gente perdeu e que a gente tá tentando resgatar agora. Porque se a gente for olhar para um determinado momento do cinema, isso existia. Né? Essas atrizes, né? Bette Davis, enfim. Essas grandes atrizes que geralmente encarnavam essas personagens, né? De mulheres fortes, né? Que batiam de frente, que eram donas de si, que tinham, enfim... Assim, diálogos impressionantes, assim, né? Sim. Você olha e você fala, nossa, isso daqui é uma aula, né? Sim. É muito... Acho que o produto final, ele ganha como um todo, né? Sim, quando a gente tem essas personagens femininas. Inclusive, o personagem masculino ganha. Sim, né? Nessa troca com elas, assim. Acho que o resultado, ele é completamente outro. Sim, com certeza. Não, eu ia pedir pra você emendar e falar do Hub como do clube. Como uma oportunidade até de, né? De fazer a comunidade e de ser um espaço para esses talentos femininos. O Clube das Diretoras é só pra, enfim, né? Dando uma geral aqui do que se trata, como é que foi. Como eu disse no começo, desde 2016 eu já tô nessa pesquisa com relação a mulheres no cinema brasileiro. Diretoras, na verdade, no geral, mas eu tenho mais interesse em cinema brasileiro, especificamente. Então, eu acabei focando mais nisso. 2015 é considerado muito... A gente tá falando de 10 anos, né? Pouco tempo. É considerado muito um marco recente, assim, porque de 2015 pra cá... Isso não sou eu que tô falando, tá? 2015 pra cá, tiveram muitos movimentos, assim... Me Too, uma série de movimentos, protestos do Oscar com relação a paridade de salários. Tem o discurso da Patrícia Arquette, icônico, quando ela ganhou por atriz coadjuvante por Boyhood, que ela fez um discurso sobre paridade de salários em Hollywood e tudo mais. Foi algo que, né, já marcou essa coisa de... Um ano antes teve o Oscar So White, e aí depois teve esse dela falando. Então, ficou muito marcado, o Oscar dos negros, o Oscar das mulheres. Todo ano, essa coisa de saber que todo ano vai ter alguém protestando ali. Não que os protestos no Oscar, eles são recentes, né? Eles existem basicamente desde sempre, sei lá, nos anos 70. Você já tinha ali, né, Marlon Brando fazendo... né, uma intervenção e tudo, mas começou de 2015 pra cá esse movimento de saber que todo ano ia ter alguma coisa, e o Oscar sendo essa grande vitrine, né, que a gente goste ou não, é uma grande vitrine do cinema mundial, é um evento de grande repercussão, e as coisas reverberam, né.
Então, 2015 é considerado meio esse novo momento, assim, da discussão da mulher no cinema. E isso acaba respingando em vários países, né? Em várias ações, movimentos e tudo. E eu comecei a acompanhar isso mais de perto. Investigando especialmente o cinema brasileiro. E aí, em 2019, eu me reuni com uma amiga que é jornalista, que é criadora de um perfil também muito importante, que chama um site, que é um perfil no Instagram, mas também é um site, que chama Mulher no Cinema. Ela criou em 2015 também. A gente se reuniu em 2019 para fazer um curso, que era Mulheres no Cinema, o nome assim do curso. Era um curso bem longo, que tinha 3 meses, era presencial, isso no mundo pré-pandemia. E aí deu super certo, a gente percebeu que as pessoas tinham muito interesse e elas também tinham muito esse desconhecimento, né, da questão. E é interessante, assim, só um dado também, que em 2017 foi lançado um livro, porque é muito importante a gente falar disso, né? Se a gente tá falando de apagamentos e tudo mais, isso passa, as pessoas perguntam, mas como eu não conhecia essa diretora? E o que eu sempre respondo é basicamente assim, é um sistema de invisibilidade que ele não tá só no fazer o filme. O fazer o filme é uma parte da história, é fazer o filme, é o orçamento pro filme, é distribuir o filme, é quem escreve sobre os filmes, é o conhecimento que se produz sobre os filmes. Enfim, uma série de condições ali para aquela diretora ou aquelas diretoras existirem, serem conhecidas, seus trabalhos circularem. Então, assim, passa por recepção, crítica, bibliografia, ter o dinheiro, fazer, distribuir, assim, é muita coisa. Preservar, depois tem uma outra camada que é a preservação daquele filme. Enfim, então passa por tudo isso. É bem complexo. Em 2017 foi lançado um livro muito importante que chama Feminino e Plural, que é um livro de artigos sobre diretoras no cinema brasileiro. E 2017. E antes desse livro, o último livro que tinha sido lançado sobre o assunto é de 89. E o primeiro livro é de 82. Que são 2 livros super importantes. Esse de 82 chama As Musas da Matinê e o de 89 chama Quase Catálogo, que foi organizado pela Luísa Buarque de Holanda. Chama Quase Catálogo e ele... Esse Quase Catálogo cataloga as diretoras de 31 a 88. É isso, é um catálogo mesmo, né? E aí depois, em 2017, vem esse... Muito como resultado... Não que as pessoas não estavam pesquisando, não estavam fazendo. Mas isso aparece, essa organização desses artigos e desse conhecimento, vem muito como consequência desse movimento que acaba sendo mais inflamado de 2015 para cá. E aí, de tudo isso, em 2019, eu e a Luísa Pécora, que é essa colega jornalista, a gente se juntou para fazer esse curso. A gente percebeu que as pessoas estavam muito curiosas, muito interessadas, o assunto estava fervendo. E aí, uma escola de cinema chamou a gente para dar o curso, a gente deu um semestre lá. Aí, a gente, enfim, acabou, por questões com a escola mesmo, a gente acabou indo dar independente o curso no outro semestre. E a gente pensou, será que vai dar tal? No final, conseguimos formar a turma, a gente alugou um espaço. A gente conseguiu formar uma turma, era um curso que durava 3 meses, como eu falei. Era bem longo. E aí, em 2020, a gente tava com basicamente uma turnê, assim, já combinada. A gente ia dar em Fortaleza, no interior, porque começou o interesse de muita gente, assim, né? A gente postava e as pessoas, nossa, quero fazer e tal. E aí veio a pandemia. Aí caiu tudo, né? Caiu, a gente devolveu o dinheiro das pessoas, cancelou tudo que tava combinado. Aí, quando foi em junho de 2020, contando essa história porque é importante pro clube. Quando foi em junho... E nesse meu tempo também eu já tinha feito o Iracunda, né? Então, que eu tava fazendo as entrevistas lá desde 2016 a 2019. Então, foi tudo meio paralelo. Aí, 2020, foi junho. A gente não sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Eu tava naquela angústia do tipo, vou ficar aqui esperando a pandemia acabar, sabe Deus quando. Tava assim, meu Deus do céu, né? Porque a gente abortou totalmente, né? O que a gente tava fazendo. Foi uma coisa muito louca, assim. A Luísa até nem mora no Brasil. Quando estourou a pandemia, ela tava fora e ela acabou ficando. Porque o marido dela não é brasileiro. Ela, tipo, não voltou mais pro Brasil. Ela voltou depois de séculos. E aí a gente falou, cara, o que eu vou fazer? E aí eu tive a ideia de transformar parte da pesquisa que eu já tinha, do material que eu já trabalhava no curso e outras coisas, num lugar online, né? Porque pandemia, num espaço online que eu pudesse falar com mais pessoas, porque não tinha essa coisa de, você tem que ir pra Fortaleza para dar o curso. E que fosse um lugar que reunisse um hub, como você disse, né? Uma ótima palavra, que reunisse esse conhecimento de maneira contínua. E aí foi aí que eu criei o Clube das Diretoras, que é essa comunidade. É como, assim, grosso modo falando, para explicar, para facilitar, eu sempre falo que é uma Netflix da mulher no cinema, assim, basicamente, né? Porque é uma comunidade bacana. mesmo, um espaço. Só que ele tem coisas que, por exemplo, Netflix não tem. Que é um espaço de comunidade mesmo, que você consegue postar, interagir. Então tem fórum,
tem umas outras funcionalidades ali dentro, né? Recursos e tudo mais, que dá para rolar essa troca entre as pessoas, né? Não só entre eu e as pessoas que estão ali. Então, as pessoas entre si também conseguem interagir ali. Aí tem um banco de talentos lá dentro, que você consegue achar profissionais. Então, você consegue filtrar. Eu tô precisando de uma fotógrafa para fazer meu curta. São Paulo, aí você filtra lá, cidade, São Paulo, foto, e você consegue... Porque a maior desculpa é essa, né? Não tem as pessoas. Você fala, mas será que não tem? Não é possível. Será? Não existe roteirista negra no Brasil. Será gente, que não pelo tem? amor de Deus, tem centenas de pessoas totalmente prontas pra trabalhar. Sim. É só pegar um nominho e ligar pra pessoa, sabe? Sim. Mas existe esse apagamento mesmo e virar, não tem. Mulher no som, não tem. Gente. E é isso, tipo, a gente sabe que essas pessoas existem. E é um pouco também nossa responsabilidade, eu sinto, como rede, falar o nome dessas pessoas. Não tem sim, tem essa e essa. Eu te passo o telefone de todas elas, e inclusive, sabe? uma coisa muito importante também, de 2015 pra cá, que começaram a surgir muitos grupos específicos de áreas específicas. Então, por exemplo, existem associações de pessoas negras do audiovisual. Sim. Pessoas trans. Existem, sei lá, a galera do som. As fotógrafas têm um coletivo delas, o DAFB, que é só de mulheres fotógrafas. Então, começaram a criar também muitos coletivos e organizações para não só reunir essas pessoas, mas para defender esses espaços, conquistar, visibilizar. Nós existimos, Consolidar. Então, isso é muito importante, é muito forte isso que está acontecendo. Cada vez mais. E, enfim, então o clube meio que veio com essa ideia de não só ser um depósito de aulas, mas também, porque tem vídeos lá, também tem entrevistas com as diretoras, então tem elas falando em primeira pessoa, então tem elas contando a própria história. Então isso é muito importante, as pessoas gostam muito, porque é inspirador, porque você vê que a pessoa consagrada também passou muito perrengue, também foi muito difícil fazer, entendeu? Tipo, então, a pessoa que você admira também passou pelos mesmos dramas ou dramas parecidos, porque tem um fator que é muito importante também, que eu ia comentar aí, enquanto eu tava ouvindo falar de vocês, que é esse fator da identificação, né? Você tava falando sobre os personagens, sobre os personagens masculinos e tudo. Porque isso é muito importante, né? Pra gente, pra todo mundo, né? A gente conseguir se relacionar e se identificar. Então, tem uma fala, até pra pegar um gancho de uma série que tá bem hype, né? Agora, o Tremembé. Eu já entrevistei a Vera Egito, muitos anos atrás, 2017. Ela só tinha feito o primeiro longa dela, até lá, né? Naquele momento, Amores Urbanos. Ela ainda tava fazendo longa sobre a Maria Antônia. Batalha da Maria Antônia. E aí, ela falou uma frase que eu até coloquei no material promocional do Iracunda. Que ela fala, de repente... você sente que você sente que vai ser impossível fazer aquilo porque você nunca viu ninguém parecido com você fazendo. Isso é então muito é uma coisa importante, muito distante pra você, sabe? É uma coisa assim. Tanto que muitas diretoras comentam o choque que foi pra elas quando elas estavam no cinema e elas viram Carlota Joaquina, da Carla Camurati, e aí tava lá, dirigido por Carla Camurati. O impacto que foi ver isso nos anos 90. Como foi muito chocante, assim, sabe? Foi tipo, meu Deus, sabe? Assim, um nome ali, sabe? Dirigido por Carla Camurati. E como que isso marcou pra elas. Assim, muitas citaram, muitas. Então, enfim. E aí o clube, só pra concluir, ele acaba sendo esse espaço... no começo ele era um espaço só de aulas. E aí eu fui evoluindo o entendimento do papel do clube e do que ele poderia ser. Justamente para esse lugar. Eu quero que isso seja um ponto de encontro, que seja um lugar de criação de rede, de apoio, de fomentar trajetórias, de formar pessoas, porque tem uma formação teórica, uma formação prática. Eu comecei esse ano a colocar conteúdos práticos lá também, antes eram mais conteúdos teóricos. Aí agora a gente está colocando conteúdos práticos e conteúdos práticos, na verdade, muito específicos que eles se adequam. Qual que é o grande diferencial, né? Por exemplo, de uma escola tradicional de cinema e tudo mais. Eles têm um olhar de se adequar... Já dei aula na escola de cinema e tudo. E, às vezes, eu sinto que fica muito fora da realidade da maioria das pessoas. Assim, fala a verdade, né? Quem tem um orçamento do Netflix pra fazer uma série ou do Globoplay? Sim. Né? Ou de sei lá, um filme com super incentivo e tal. Isso, na verdade, é menos de 1% das pessoas que trabalham na área, assim. Então, eu fico pensando, às vezes, os exemplos, os contextos, eles ficam muito nessa coisa. porque Hollywood, porque a Netflix, porque não sei o quê. Mas, de fato, e a realidade de 99,99% das pessoas que estão atuando com audiovisual no Brasil, né? Aí eu sinto que a conversa fica muito distante disso. Então, esses conteúdos práticos também do clube, eles vêm muito nesse lugar de tentar dialogar com essa realidade da maioria. Então, por exemplo, a gente lançou, no mês passado, um módulo de assistência de direção para curtas-metragens. Legal. Então, específico de curtas-metragens. Lógico, você pode aplicar, porque assistência de direção é assistência de direção. Sim. Mas toda a conversa da professora ali é
voltada para esse contexto, é com exemplos desse contexto, é com cases desse contexto. Então ela cita outras coisas aqui e ali, mas o foco é totalmente para a realidade de um curta-metragem. Até que é a realidade de muita gente. Então é um olhar, até os conteúdos práticos ele tem mais esse olhar assim de ajustar com a realidade da grande parte, né, grande parcela das pessoas que trabalham com audiovisual. Tá. Então o clube no fim eu ia até te perguntar sobre isso, porque de fato, né, eu não tenho a menor ideia, né, o que significa você botar um longa-metragem de pé, né, cara? Começando pelo roteiro. Dá trabalho. Cara, troço isso. Não, eu digo, como eu disse, né, eu venho do mercado corporativo, que é outro viés, é completamente diferente. Né? Mesmo assim, cara, tinha vídeos que a gente ficava um mês entre produção e gravar e editar e não sei o que. É um negócio muito simples, cara. Agora imagina. Nada é simples. No audiovisual nada é simples. Porque é um vídeo simples. Aí eu já falo, nada é simples. Eu começo assim, nada é simples. Alguma coisa está acontecendo aqui em Higienópolis, porque eu vi na rua Sabará, agora, hoje, um monte de caminhão enfileirado com equipamento de cinema. Eu acho que é novela. Eu acho que é aquela novela, não é a Três Marias, Três Graças? Tem não, Três Graças. Estão gravando em locação. Porque eu acho que eles estão gravando muita coisa aqui em São Paulo. Eu já vi alguns lugares. Mas é isso, esse espaço, né, que existe, você falou do curta-metragem. E quando o Mackenzie me chamou, né, mas a gente precisa de uma pesquisa sobre vídeos de curta duração. Eu falei, nossa, gente, e agora? Né? Aí comecei a ler um monte de coisa, um monte de artigo e tal, e consegui produzir o material. Porque se fala disso, né? Essa tendência das pessoas consumirem, né, muito vídeo nesse curto formato. É novela vertical, é o grande lance do momento. Tem uma amiga minha que é atriz que está na Suíça agora, a galera brasileira gravando uma novela vertical na Suíça porque eles querem ser, porque nunca foi feita nenhuma novela vertical na Suíça. Então eles foram para lá para ser a primeira novela vertical da Suíça, é uma galera brasileira e ela foi para lá, assim, sabe? Tá lá gravando. O diretor do La La Land, ele fez aquele filme pro iPhone 11, lembra? A releitura do cinema filmado na vertical. Né? Aí também na época eu comecei a ver sobre isso. E o que tem de festival de cinema vertical é um negócio absurdo. Era uma coisa inimaginável antes, uma coisa que antigamente eu via as pessoas com o celular assim, filmando, dava vontade de ir lá e colocar na horizontal. Coloca na horizontal. Não, é que as pessoas talvez... É que naturalizou tanto, e aí eu sempre converso com várias pessoas assim que não são da área, e aí eu falo, gente, vocês não estão entendendo. Pra uma pessoa que não é da área, é uma coisa muito banal chegar e fazer assim, ó, não sei o que, vai lá no show, não sei onde vai. Tudo bem. Só que eu falei, gente, vocês não têm noção. Isso daqui é 125 anos fazendo isso daqui. De repente alguém faz isso daqui. Faz isso. Eu falei, vocês não estão entendendo. Isso daqui, assim, na timeline do negócio, pra mim é mais chocante e é uma transformação mais louca do que preto e branco pro colorido, cinema silencioso pro cinema falado. É mais gritante. É muito gritante. É muito gritante, é uma coisa louca. As pessoas, tipo assim, eu entendo as pessoas as pessoas da área resistirem muito. Porque, gente, basicamente assim, são 125 anos de história, de conhecimento teórico. Assim, de tela, né? É basicamente você pegar os russos lá e falar, já era. Nada que vocês fizeram você rasga vale mais. E fala, já era, agora é um novo lance. Sabe assim, porque você muda tudo. Tipo assim, relação de tudo. De enquadramento, de profundidade, de campo de atuação, de mise-en-scène. Tudo, cara. Tudo, assim... É isso. Eu tava lendo sobre essa estética da profundidade de campo recentemente, sobre como os filmes mais recentes, eles parecem todos meio iguais por causa dessa coisa do fundo sempre desfocado. E aquele personagem. E aí mostrava uns filmes de uns anos atrás como tudo tava em foco. E aí você vê e fala, ai, que delícia, foco! Eu tô vendo o que tem ali atrás. Não é um espaço genérico, borrado. Mas é isso, como tá se transformando numa velocidade absolutamente insana. O jeito que a gente produz e consome conteúdo. Pra mim, novela vertical ainda me dá um negócio assim no coração. Falar, eu acho que eu não quero. Mas são o que me dá mais agonia não é nem ser na vertical. Isso daí eu já até fiquei de boa pensando, é uma nova vertente aí. O que me dá mais agonia é que essa é uma estética que não tem nem a ver com orientação. Que é uma estética temática de roteiro e de direção. Isso me incomoda. Porque se você for pegar essas novelas verticais, elas são iguais. Assim, não é... O vertical, você nem lembra que é vertical. Porque
elas são iguais. Elas falam dos mesmos temas, elas têm o mesmo recorte, elas têm o tipo de atuação. Ai, que desespero. Isso que me dá desespero, sabe? A coisa do vertical é tranquilo. Só Porque mudou o se formato. fosse um vertical que tem uma diversidade de Colagem, né? gêneros Sim, ali sim. dentro, sabe assim, só mudou pra vertical? Show! Mas não, criou uma estética nova, À parte, uma né? maneira de fazer roteiro, de dirigir, de atuar, que é próprio dessas webnovelas. É isso que me dá agonia. Sabe? Por enquanto. Não sei, não vi ainda a galera fazendo que coisas será que diferentes, vai porque tudo que eu virar, vi, né? tudo que eu vi é igual. Sim. Até hoje, né? Mas eu acho que em algum momento vai diversificar, né? Tomara. Conforme as pessoas forem fazendo mais, as pessoas irem, né, mais pra isso, eu acho que vai diversificar. Mas por enquanto, a galera que tá fazendo, que tá bombando e tal, a gente já falou bastante sobre isso. É muito numa estética muito parecida, meio que parece um jeito de fazer, sabe? É aquele jeito e tá todo Receita, mundo né? seguindo. É a tá receita, todo mundo a seguindo a forma. receitinha, é isso. Acho que talvez daqui a um tempo vai abrir, né? Pra outras coisas. Torcendo. Gente, eu vou ter que encerrar aqui por causa do tempo. A gente passou Claro. um pouquinho, mas nossa, tá. Esse bate-papo aqui iria Rende, longe. né? longe. Ia Nossa, longe. só adoro ficar ouvindo. Gente, queria agradecer. Só rapidinho, onde a gente encontra vocês? Eu vou deixar lá descrito no vídeo embaixo, mas só redes sociais. Ixi, Contato, gente, não. eu sou tão ruim de redes sociais, mas é isso. Eu tô no Instagram, meu nome é Renata Koshin. Vou colocar. Tenho série em todo canto, tem na Netflix, tem na Disney. tem Depois na eu vou HBO, colocar o tem- mini bio de todo mundo ali, tá? Tem série em todo lugar. Dá um Google aí em Renata Koshin que vai aparecer alguma coisa. Eu espero que o Google me favoreça nessa busca. Obrigada, Rê. Nossa, obrigadão Obrigada. mesmo. Má, Eu tô no Instagram. então Instagram. Depois eu coloco de todo mundo, Mais né? Almeida Ribeiro. Tô lá. Joy Então também. lá também, E Clube Instagram, das Diretoras, TikTok, né? YouTube. Em todo lugar. Transmídia total. Tem que estar. Clube das Diretoras e Joyce Paz. Tá, eu vou colocar a descrição direitinho e daí quem quiser entrar em contato. Gente, queria agradecer muito a presença e a audiência. E esse foi a edição especial do Interculturalidades, L'Eredita Deledone 2025. Super obrigada. Acompanhe a gente também na plataforma do YouTube MPCom. É isso aí.